Olá, querido aluno, aqui é a professora Andresa Bello. Nós vamos estar estudando, conhecendo aí um pouquinho melhor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o tão conhecido ECA, né? Nós vamos estar comentando aqui os principais artigos do ECA, mas vale a pena, né, você estar pesquisando melhor. Aonde eu devo pesquisar? O estatuto, né, ele sofre alterações, né, modificações, então para que você venha estudar com material atualizado, é necessário que você pesquise lá no site do Planalto, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado. Sempre estude com o material atualizado. Bem, aqui no nosso primeiro slide interativo, eu venho trazendo aqui o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto as crianças quanto os adolescentes passaram a ser considerados pessoas. Bem, um pouco da história, né, principalmente quando você vai estudar ali sobre a didática, a gente pensa e começa a refletir muito sobre a figura, né, da criança, do adolescente, a gente percebe que o sentimento, né, e a consideração por um ser que nós chamamos, né, atribuímos ali a faixa etária entre crianças e adolescentes, é algo recente. Nem sempre eles tiveram um direito específico e especial. Nós vamos ver a importância desse estatuto na vida de tanto de crianças e dos adolescentes, pois estão num processo de formação, tá? Então, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles passaram a ser considerados pessoas. Pessoas dotadas de direito, porém também de deveres. E nós vamos comentar sobre cada um desses direitos e deveres. Ou melhor, dos principais, tá? Foi preciso, então, esse pequeno livro com regras, direitos e deveres para dispor a respeito de princípios básicos às crianças e adolescentes brasileiros. O Estatuto nada mais é que uma Constituição que prevê a ele todos os direitos humanos fundamentais. Aí vai tá comentando, né, no Estatuto, os direitos referentes, por exemplo, à educação, ao lazer, à dignidade, à saúde, à convivência familiar e também à convivência comunitária, aos objetos pessoais, tá? Entretanto, esse estatuto ele inovou ao trazer um conjunto de leis próprias para o nosso país, o Brasil. É um estatuto direcionado, né, em âmbito nacional, alcançando então todos os estados, tá, do Brasil, tendo ali os seus princípios aprovados também aí na Convenção sobre os Direitos da Criança e assinado pela ONU, né? Em 1989. A época que foi considerado um conjunto de leis progressista, tornando-se referência também para outros países da América Latina. E aí eu deixei essa imagem aí, né? O cuidado começa com a garantia dos direitos. Se nós fizermos aí uma pesquisa rápida sobre a história das crianças e também dos adolescentes, nós vamos ver que há um prejuízo muito grande. E certamente esse estatuto veio aí como um ganho. Bem, já no comecinho, esse aqui é igualzinho está na nossa apostila, tá? Nossa apostila está exatamente o que está aqui, só que eu trouxe aí os slides interativos com algumas informações extras. E também nós vamos estar comentando, vamos estar lendo ponto por ponto, tá bom? O primeiro artigo vai falar assim, ó. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ou seja, proteção integral é proteção em todos os aspectos. Aspectos que nós vamos ver, né, em artigos mais à frente, que vão contemplar o que está previsto aqui, que a gente acabou de ler, que no caso, o Estatuto, ele vai falar sobre os direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, a educação, ao lazer, a dignidade, a saúde, a convivência familiar e comunitária, e aos objetivos pessoais. Então, é integral, porque envolve todos esses aspectos. O artigo de número 2 vai falar que considera-se crianças para os efeitos desta lei. Esse artigo de número 2 ele é muito importante e cai muito em prova. Por quê? Como que eu vou saber, como que eu considero uma pessoa criança ou como que eu vou saber ou considerar uma pessoa adolescente? A lei ela vem trazendo pra gente, no artigo de número 2, que para os efeitos dessa lei, a pessoa até os 12 anos de idade incompletos é considerado criança, tá? E entre os 12 anos e aos 18 anos de idade é considerado adolescente.
Eu trouxe aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Essa imagem aqui no ECA. Tem uma ilustração. Crianças são consideradas pessoas de 0 a 12 anos incompletos, adolescentes de 12 a 18 anos e adultos acima dos 18 anos, tá? Parágrafo único vai falar assim, ó, nos casos expressos em lei, né, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nós vamos comentar nos slides à frente o porquê que para algumas pessoas, né, em caráter excepcional, esse estatuto é válido até os 21 anos de idade. Ora bolas, 21 anos de idade não é mais considerado adolescente e muito menos criança. Mas por quê, né? Nós vamos ver isso nos slides à frente, mas já quero adiantar. Caso esteja ali, tenha sido efetuado, né, alguma medida para este jovem, vamos dizer assim, para este adolescente, às vezes o prazo, né, daquela medida excede aos seus 18 anos. Então, ele continua amparado, porque quando ele cometeu aquele ato infracionário, né, como se fala, ele estava entre a faixa de 12 a 18 anos, tá ok? Artigo de número 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, todos os direitos que uma pessoa humana tem, a criança e o adolescente também possuem, tá? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Olha que interessante. Todos esses direitos têm uma finalidade. Qual é a finalidade? A fim de lhes facultar o desenvolvimento, seja ele físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, para efetuar, né, os direitos dessa criança, não pode esquecer de duas condições básicas, a liberdade e a dignidade. Eu trouxe aqui a explicação do artigo 2, né, conforme eu havia falado, nós acabamos de ler, que diz assim, vou reler, tá? Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 anos de idade, né, até os seus 18 anos de idade. E o parágrafo único, que é o que eu quero que a gente preste muita atenção, vai falar que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nós vamos ver então aqui algumas observações para deixar esse artigo, né, de número 2 bem claro. Primeiro nós vamos ver ali, criança. Criança é a pessoa com até 12 anos incompletos, tá? Não é responsabilizada pelo ato infracional. Ou seja, a criança até os seus 12 anos incompletos, ainda que ela venha a cometer um ato infracional, ela não pode ser responsabilizada. Portanto, ela vai ser sujeita a medidas de proteção, tá? As medidas de proteção, para que você possa estar lendo depois com mais calma, ela se encontra aí no artigo de número 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Agora, os adolescentes são as pessoas entre 12 anos e 18 anos incompletos. Já nessa faixa etária entre 12 anos e 18 anos incompletos, essa pessoa ela é responsabilizada pelo ato infracional. Preste atenção aqui. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto a criança quanto o adolescente, eles não cometem o crime, a palavra crime. Ao invés de nós tratarmos como a palavra crime, nós chamamos de ato infracional. Se essa pessoa tiver entre 0 a 12 anos incompletos, ela não vai ser responsabilizada pelo ato infracional e ela vai ser sujeita a medidas de proteção. Porém, se essa pessoa tiver entre 12 a 18 anos incompletos, que é considerado adolescente, caso venha cometer algum ato infracional,
esta mesma pessoa, este mesmo adolescente vai ser responsabilizado pelo seu ato infracional. E aí, nesse caso, esse adolescente vai ser sujeito a medidas socioeducativas e ou, medidas de proteção. Agora, as crianças, elas nunca são submetidas a medidas socioeducativas, tá? Essa que é a diferença aqui. Os adolescentes, além deles serem responsabilizados pelo ato infracional, eles também podem ser sujeitos a medidas socioeducativas. Parágrafo único ali, tá aqui nessa imagenzinha, a gente já leu. E aí tem, por exemplo, um exemplo ali. Por quê, Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aí você vai falar assim, se o estatuto é da criança e do adolescente, 21 anos de idade já não faz mais parte desse estatuto. E por que existe esse parágrafo único para nos dizer que, excepcionalmente, essas pessoas elas vão ser alcançadas por essa lei? Aí eu trouxe um exemplo aqui em vermelho, tá escrito assim, o prolongamento da medida de internação até os 21 anos de idade com assistência judicial, não representação para os maiores de 16 e 21 anos de idade. Trouxe mais exemplos no próximo slide para a gente ver, tá bom? Olha aqui. Vamos ver aqui, Temos ali, ECA, internação. São algumas das medidas, quais são? Vamos ver primeiro aqui para a gente entender ali. Quais são as medidas socioeducativas? São elas: advertência, obrigação de reparar o dano, a liberdade assistida, a internação, a semi-liberdade, a prestação de serviços à comunidade, E a gente tem aqui o que cada uma tem a dizer. Quando for a internação ela é de medida jurídica, ela é uma medida socioeducativa. Olha só, a internação ela é diferente, por exemplo, do acolhimento. Enquanto o acolhimento é uma medida de proteção, a internação é uma medida socioeducativa. A internação tem um prazo de até 3 anos, com a reavaliação máxima de 6 meses, tá? Já o acolhimento, ele tem um prazo de 2 anos com a reavaliação máxima de 6 meses. A internação, ela não é, ela é improrrogável. É uma regra, salvo prática ato infracional durante a medida. Já o acolhimento é em caráter excepcional e pode ser prolongada, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente também traz o que é prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade, ela não pode ser superior a 6 meses. Então, caso a medida socioeducativa aplicada a esse adolescente for prestação de serviço à comunidade, a gente tem que saber que essa prestação de serviço não pode ser superior, a 6 meses. Aí nós temos ali, o artigo 117 vai falar assim: a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por um período não excedente a 6 meses, tá? Pode ser uma limpeza, para a comunidade, pode ser distribuição de cesta básica, pode ser ali alguma ajuda dentro de uma escola, enfim. E o que é a liberdade assistida? A liberdade assistida, ela também não pode ser inferior a 6 meses. Enquanto a prestação de serviço não pode passar de 6 meses, a liberdade assistida não pode ser inferior a 6 meses, tem que ser no mínimo 6 meses. E a liberdade assistida, ela vai estar lá dizendo, lá no artigo 118, tá? O inciso 2 vai falar assim: a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, sendo ouvido ele pelo orientador, o Ministério Público e o defensor. E até trouxe aqui em cima, falando sobre a liberdade assistida. Ela não é privativa de liberdade. Importa em obrigação para o adolescente, sim. E durante o período, esse adolescente ele é acompanhado por uma equipe interdisciplinar de uma entidade de atendimento, que deve aí, promover socialmente o adolescente e a família, supervisionar sua frequência e aproveitamento escolar,
diligenciar acerca de sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Então, a liberdade assistida tem aí por intenção, vamos dizer assim, né, resgatar esse jovem, tá? Vamos lá. Atos infracionais, tá? Lembrando que a gente não fala que cometeu um crime, a gente fala que essa criança ou esse adolescente cometeu um ato infracional. Vamos lá, conceituação. Criança até 12 anos pratica ato infracional, não é crime, tá? Aplica-se então aí a medida de proteção. Aplicada por quem? Por um juiz ou pelo conselho tutelar. E o juiz poderá determinar a colaboração em família substituta. O juiz, ele pode aí declarar e determinar a colocação dessa criança em uma família substituta. Se o adolescente, né, de 12 a 18 anos incompletos, ele praticar aí um ato infracional, ele não está praticando um crime por lei, ele está praticando um ato infracional. Se até 12 anos de idade incompletos, né, a criança ela não vai ser responsável pelo ato infracional, já o adolescente ele vai ser responsabilizado. Porém, ele pode tanto receber uma medida de proteção quanto uma medida socioeducativa. Somente o juiz pode aplicar as medidas corretivas, ok? Não vai ser o conselho tutelar, vai ser o juiz. O ato infracional cometido por crianças. Se uma criança comete um crime ou uma contravenção penal, não responde conforme as disposições, por exemplo, do Código Penal. Uma criança que comete um crime, por que ela não comete um crime, e sim um ato infracional? Porque ela não vai seguir ali as disposições do Código Penal e nem conforme a lei de contravenções penais. Essa criança e esse adolescente, eles estarão sujeitos às medidas estabelecidas aonde, então? Vai estar sujeitas ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou até falar isso aqui mais uma vez para que fique claro, porque também é conteúdo I que cai muito em provas de concurso, tá? Se uma criança, então, ela comete um ato, uma contravenção penal, ela não vai responder conforme as disposições do Código Penal e nem aí com as leis de contravenções penais. Então, ela vai responder por meio de qual lei? Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A criança autora de ato infracional não está sujeita às aplicações de medidas socioeducativas, como os adolescentes, tá? Mas apenas as medidas de proteção que serão aplicadas às crianças consideradas infratoras. Isso aqui é bem importante. Caso tenha ficado alguma dúvida, você leia de novo, assista de novo esse vídeo até ficar bem claro. E caso tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim. Vou estar respondendo à medida aí que eu for recebendo os meus e-mails, tá bom? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Então, todas as crianças, todos os adolescentes que morem, nascidos, né, aqui, residentes no Brasil, em qualquer estado, sem discriminação de nascimento, sem discriminação aí de situação familiar, de idade, de sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas ou as famílias ou a comunidade em que vivem. Então é para todas as crianças, sem nenhuma distinção, tá? O artigo de número 4 vai falar que é dever da família, é dever da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes tanto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, todas essas questões aqui é dever de quem? Dever de 3 pessoas, 3 representantes da família, da comunidade e também da sociedade em geral, e também aí do poder público. Perdão, falei 3, são 4, né?
Vamos lá, é dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Por que tá ali comunidade e sociedade? Comunidade e sociedade é encarado da mesma forma? Não. Comunidade são as pessoas que vivem ali próximo, num ambiente em comum. E a sociedade em geral engloba aí todo o Brasil, vamos dizer assim, todas as pessoas responsáveis, tá? Vamos lá. Onde o direito humano à educação se encontra respaldado? A gente viu, né, nos últimos vídeos, nas nossas últimas videoaulas, muito sobre a nossa Lei de Diretrizes e Bases. E a gente viu que a educação, ela é atribuída ali como um dever de 3 representantes, né? Dever do Estado e da família, e deve ser incentivada e promovida ali pela sociedade. E aqui a gente vai ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente também vai colocar ali como a educação, como um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. E quais são as leis que nós temos hoje aqui no nosso país que vão falar do direito humano à educação? Nós temos aí a Constituição Federal, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá bom? Vamos lá. O que as leis dizem sobre o direito à educação infantil? Segundo a Constituição Federal do Brasil, o direito humano à educação infantil das crianças é de 0 a 5 anos de idade, encontra-se relacionado diretamente à garantia de matrícula em creches e pré-escolas pelo Estado, o qual deve garantir o acesso e a qualidade de oferta da primeira etapa da educação básica, competência prioritária, mas não exclusiva dos municípios, tá? A Constituição Federal vai definir também que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente o direito à educação, entre outros, né? Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade e opressão, ok? Vamos para o próximo slide. O que a nossa LDB vai trazer? Olha que interessante, nós tivemos algumas aulas aí sobre a nossa LDB e eu trouxe aqui hoje um artigo que nós não havíamos falado antes. Então, nós vamos ver aqui, o artigo de número 53 vai falar assim: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o quê? Visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. A gente viu isso, também vai estar falando lá nos primeiros artigos da nossa LDB, e o artigo 53 também vai falar isso, que a criança e o adolescente têm direito à educação, é garantido por lei. E nós vimos que existem outras leis, né? Nós temos a Constituição Federal, a partir do artigo 205, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases, vai falar ali muito, em vários artigos, sobre todos os direitos que a criança tem. Criança e o adolescente, né? Vamos lá. Visando que o pleno desenvolvimento da sua pessoa, eu acho que a gente já falou muito isso nos outros vídeos, sobre o pleno desenvolvimento, que é o desenvolvimento integral, é aquilo que envolve o físico, sim, a estrutura, o intelectual, o cognitivo, as interações sociais e o afetivo. É você fazer com que a pessoa tenha condições, né, de se desenvolver por completo. E tem ali a finalidade também de preparar para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 1. Igualdade de condições para acesso e permanência da escola, são os princípios gerais, né? Direito de ser respeitado por seus educadores, a criança ela tem o direito de ser respeitada por seus educadores. Tem o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, tá? Caso ela se sinta injustiçada aos critérios avaliativos adotados pelo professor. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita. E atenção, é pública e gratuita próximo de sua residência. É por isso que as crianças, elas devem ser matriculadas, né? Deve ali, o poder público deve garantir vagas e oportunidades nas escolas mais próximas da casa daquela criança, tá? Escola pública e gratuita. E o parágrafo único vai estar dizendo que ali é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, é direito dos pais ou responsáveis, tá?
ter ciência de todo o processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, que a gente pode incluir aí como PPP, né? O famoso PPP, Projeto Político Pedagógico, onde os pais, né, através de uma gestão democrática, devem participar de todo o processo. Vamos lá. O artigo de número 4, aí no caso do nosso estatuto, né, da criança e do adolescente, vai falar que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. A gente viu isso, né? Tô só repetindo. E do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Aí nós temos o parágrafo único, que é compreendido pela letra A, B, C e D, que falam sobre as garantias de prioridade. E preste atenção que talvez aqui tem algumas coisas que você vai se surpreender e não sabia, né? Talvez você não saiba que a criança e o adolescente têm garantia de prioridade. Por exemplo, letra A, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, em qualquer circunstância, a criança, ela tem a garantia de que ela é prioridade em receber proteção e socorro. Em um caso de acidente, né, uma circunstância como um acidente, a primazia em receber proteção e socorro vai ser de quem? Das crianças e dos adolescentes. É engraçado porque às vezes a gente assiste alguns filmes, né, e aí eles falam primeiro as crianças, depois as mulheres, enfim, eles vão classificando, mas primeiro a quem? As crianças e os adolescentes. E isso está em lei, tá? Letra B vai falar precedência de atendimento, ou seja, o atendimento em primeiro lugar também nos serviços públicos ou de relevância pública, eles têm direito a serem colocados ali em primeiro lugar. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas, também as nossas crianças e adolescentes têm ali, né, a preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. E olha que interessante, também eles têm privilégio aí na destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, no caso da infância e a juventude, tá? É bem interessante esse artigo de número 4. O artigo de número 5 vai falar algo muito importante, vai começar a falar aqui também sobre a violência, tá? Vamos lá. O artigo de número 5 diz assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou por omissão. Olha só que interessante, vai ser punido por lei qualquer atentado, tanto por aquele que pratica, ou seja, por ação, quanto por aquele que sabe e se omite. Então, aquele que se omite, aquele que não denuncia, né, os maus tratos, seja todos esses aqui, seja uma negligência, uma discriminação, uma exploração, uma violência, uma crueldade, uma opressão, aquele que faz e aquele que omite também vão ser penalizados por lei, tá? Porque eles estão omitindo os direitos fundamentais que a criança e o adolescente possuem. Eu trouxe aqui nesse slide o significado de todas essas palavrinhas ali que as crianças não podem passar. Vamos lá, primeira, negligência. Vamos ver o que o dicionário fala, o que é negligência? Por que eu gosto de trazer? Às vezes a gente fala essas palavras no nosso dia a dia, mas nós não compreendemos o seu real significado. A negligência, por exemplo, significa falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, em que há descuido, displicência, desatentação, desleixo, desmazelo ou preguiça. A criança, se ela passar por uma negligência, ali vamos supor dos seus responsáveis, pode ser a negligência de um médico, negligência de um educador. Isso aí é crime, tanto por quem comete o ato, quanto por quem vai estar omitindo o que aconteceu com aquela criança. Criança também não pode passar por discriminação. O que é discriminação? Ação de discriminar, de segregar alguém, né? Tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial, por motivos de diferenças, pode ser sexuais, religiosas, né? Enfim, é qualquer tipo de diferença
que você possa estabelecer para essa pessoa segregação, né? Isso é crime. Tanto quem pratica quanto quem sabe o que está acontecendo e omite. Exploração. Exploração tem vários significados, mas eu quero que você entenda aqui. No dicionário vai estar escrito assim: ação ou efeito de explorar, né? Aí vai estar lá investigar, estudar. Não vai ser que estudar né? Não é uma pesquisa, que é explorar pessoas, né? E eu trouxe até algumas imagens, existem várias muito pesadas e eu não quis trazer, onde crianças e adolescentes são explorados. São explorados no trabalho, são explorados sexualmente, são explorados de várias formas. A exploração é crime. Violência, né? Deixa eu chegar aqui pertinho. Se eu chegar assim bem pertinho da lente é porque eu tô tentando ler aqui, tá? Professora Andresa usando óculos. Qualidade ou caráter de violento, do que age com força, ímpeto. A ação violenta, agressiva que faz uso da força bruta para aquele que comete violência. Queridos, esse é um tema muito, muito polêmico, a violência. Só que nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto, nenhum idoso, ninguém merece passar pela violência. Não há ninguém. A violência, ela não transforma as pessoas, tá? A gente tem que rever esses atos. Será que nós gostaríamos, né, de ser espancados toda vez que nós erramos? Eu erro, você também erra. E por mais que nós sabemos das coisas, muitas das vezes nós erramos. Mas ser agredido, será que se você fosse espancado, isso te ajudaria? Será que isso não traria males maiores? Porque, por exemplo, a pessoa que sofre a violência, ela tem outros transtornos. Ela tem transtorno psicológico, ela pode ter mutilações no corpo, enfim, são várias questões. Então, nós temos que pensar, tá? A violência, ela nunca ajudou ninguém. A educação, sim. Nós precisamos educar. Educar dá trabalho. Eu sei que talvez você possa discordar de mim, mas é lei. Graças a Deus que isso é lei. Porque a educação, sim. A educação transforma. Mas a violência, ela traz muitos males, tá? Males que às vezes a gente não consegue ver. E a gente viveu durante muito tempo, né, sobre uma ditadura da violência contra crianças e adolescentes, onde elas eram punidas muitas das vezes sem nem merecer, né? Não que haja um merecimento para a violência, tá? O que é a crueldade? Crueldade seria a perversidade, a qualidade ou condição da pessoa cruel, de quem age com maldade, tirania, fazendo mal, barbaridade. Comportamento ou ação impiedosa, bárbara, sem piedade. Não sei quem teve coragem de fazer essa crueldade, né? Aquelas pessoas que são perversas. Opressão, ação de oprimir, de sujeitar alguém a alguma coisa, condição da pessoa ou daquilo que está sendo oprimido, né? Então, vocês viram aqui a definição de cada uma dessas coisas do artigo de número 5. O artigo 6º vai dizer assim, ó: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. O que significa cada um desses itens? O que é a exigência do bem comum? É a soma do direito individual ao direito coletivo. Aí você vai perguntar, mas o que é o direito, né, individual e o que é o direito coletivo? O direito individual é, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trabalha ali com questão de direitos de indivíduos dentro da sociedade. São quais indivíduos? Da criança e do adolescente. É coletivo? Não, é específico para criança e adolescente. E o que é coletivo? De todos, não só da população infanto-juvenil, mas de todos possuem direitos e deveres, ok? Condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, né? É considerar que é peculiar, é específico. A criança e o adolescente, eles não estão plenamente formados, mas eles estão em formação, em desenvolvimento, e nós precisamos aprender a respeitá-los. Por exemplo, condição peculiar é diferente, né? A criança e o adolescente, eles não são adultos, eles são diferentes dos adultos, eles precisam de ter uma educação diferente, porque eles estão em desenvolvimento, tá ok? Vamos lá. Próximo slide. Artigo de número 7 vai falar assim, ó: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida,
à saúde mediante a efetivação de políticas públicas, sociais públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O artigo de número 8 vai falar assim, ó, é assegurado a todas as mulheres. Aí presta atenção, o que é assegurado a todas as mulheres? Por que tá falando sobre as mulheres no Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha só, é assegurado a elas o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher, porque ela vai ser mãe, e do planejamento produtivo, reprodutivo. E as gestantes, olha só que interessante, as mulheres que são gestantes, é assegurado a elas a nutrição adequada, a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. O que é o puerpério, tá? Até trouxe ali a definição no dicionário que alguns alunos não conhecem essa palavra. Puerpério é o período do parto e do sobreparto, né? Porque ali temos o parto, seria assim, o pós-parto, que é o puerpério, né? E o atendimento ali, o pré-natal, que é antes da natalidade, antes do nascimento. Tem o perinatal, que é o momento do parto. E tem o pós-natal, que é a pós-natalidade, que é após o nascimento, tá? E esses atendimentos, como programas e políticas de saúde à mulher, o planejamento reprodutivo e a nutrição adequada, elas são aí integralmente oferecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? O atendimento, por exemplo, pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Então, no último trimestre, nos 3 últimos meses da gestação, os profissionais de saúde vão estar vinculando essa mãe ao estabelecimento onde será realizado o parto. Já 3 meses antes, lá no terceiro trimestre, né, no último trimestre, perdão, da gestação, a mãe já vai estar tendo ciência, já vai estar sendo preparada para a realização do parto. Por que nós estamos falando de parto? Porque lá no artigo 7º que a gente leu, tá falando que as políticas públicas, leem aqui comigo, para que permitam o nascimento e o desenvolvimento. Então, desde o nascimento até antes, né? Porque aqui tá falando sobre o pré-natal, tá falando ali sobre o planejamento reprodutivo. Então, antes da concepção, o estatuto já está ali validando, dando direitos a esse ser que vai estar nascendo, tá? E o último inciso aí, de número 3, vai estar dizendo aí, os serviços de saúde onde o parto for realizado vão assegurar às mulheres e aos filhos recém-nascidos a alta hospitalar responsável, tá? E contra a referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação, tá? Nós vamos ver de novo em outros parágrafos, ressaltando ainda esses itens, tá? Vamos lá, o que incumbe aí ao poder público? Vai incumbir ao poder público, o que é incumbência, né? Responsabilidade. Proporcionar assistência psicológica à mãe e à gestante. Vocês sabiam que, por lei, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder público, ele tem a incumbência, a responsabilidade de prestar, né, de proporcionar aí a assistência psicológica à mãe e à gestante no período pré e pós-natal, inclusive, por exemplo, como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, tá? A assistência, no caso, ali no inciso 5, olha, presta atenção que eu coloquei até numa outra cor aqui, porque são importantes. Se possível, você já grifa aí em casa, na sua apostila impressa, tá? A assistência referida nesse inciso que a gente acabou de ler, deste artigo, deverá ser prestada também às mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Isso aqui é importante, tá? O poder público, ele tem que proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, né? Inclusive, proporcionar a assistência psicológica também às mães que manifestam o desejo de doar, né, o filho
E assim também como mães que estão ali privadas de liberdade.